Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42. Hoje vamos falar sobre Nós. Será que o hino da União Soviética tem direitos autorais? Enfim, pra começar falando bem, né? Capa dura, quem já acompanha o canal sabe que eu sou muito fã. Ainda tô esperando alguém me dizer como é que é o nome disso, mas muito bonito. A edição tá fantástica, é da Aleph, já falei bem dela quando eu falei do Coração de Aço. Já devo ter uns 5 ou 6 livros dela, ela vai aparecer de novo aqui. Aleph me patrocina. Tem uns extras no final do livro também, uma carta que eu vou comentar mais pra frente. Algumas coisas que ajudam a entender o contexto histórico desse livro. Ele é considerado a primeira distopia já escrita, né? Se alguém tiver uma informação que diga o contrário, me fala, por favor, porque pela minha pesquisa foi isso que eu encontrei. Eu imagino que esteja dando pra ver esses livros aqui do lado. São livros que têm uma influência dele também. O 1984 eu já li, eu sou muito fã, é um dos meus livros favoritos. Admirável Mundo Novo ainda não li, mas eu vou falar dos dois no canal. Então eu leio o Admirável e falo aqui, e leio o 84 e falo aqui também. E eu também quero falar de Fahrenheit 451, que é uma distopia muito famosa também. Acho que saiu um filme com Michael B. Jordan recentemente, ainda não assisti, de repente eu assisto também, da Amazon Prime, e esses livros foram todos influenciados por Nós, o livro. Antes de eu entrar na sinopse, só explicando um pouquinho do contexto histórico em que esse livro foi escrito, para talvez ajudar a entender, né? Você lê o livro sabendo um pouquinho da história, é interessante. É um pouco complicado, até porque para eu falar aqui em 8, 10 minutos de vídeo, né? Então um amigo historiador me explicou por alto e eu vou tentar passar só um pouquinho do contexto histórico para vocês. No início do século, dos anos 1900 e pouco, se eu não me engano é século 18, né? Porque a gente tá no século 21 agora. Quando rolou uma pré-revolução na Rússia, o povo estava insatisfeito porque eles tinham um atraso industrial muito grande, especialmente em relação a vizinhos como Inglaterra, França, né, que já estavam passando por uma fase industrial fortíssima. E esse descontentamento do povo, a primeira revolução na Rússia, se não me engano foi em 1909, ela não chegou a de fato mudar o regime da Rússia, mas ela preparou o terreno para o que veio a seguir, né? E aí em 1914 rolou a Primeira Guerra Mundial, que durou até 1918. Isso eu não precisei colar não, porque eu lembro disso, é de 14 a 18, essas datas aí eu lembro. E até porque o fim da Guerra Mundial fez 100 anos, relativamente pouco tempo, então eu lembro. Mas enfim, ela se iniciou em 14 e ela meio que deu alguns pretextos pros bolcheviques, liderados pelo Lenin e tal, pra retirar a monarquia do poder e instaurar um novo regime, né, que levou eventualmente à criação da União Soviética. A sigla lá fora é o RSS, eu não sei exatamente se é em russo, se é em inglês, mas enfim, a União Soviética aqui todo mundo já ouviu falar, né. A monarquia foi destituída em 1917, se eu não me engano. Esse livro ele foi escrito em 1920. Foi ali bem próximo, né, da mudança de regime, só pra vocês entenderem o panorama aí. Se eu falar alguma besteira, não me crucifiquem. Pergunta pro seu professor de história, né? Não vai levar o que eu tô falando aqui como verdade absoluta. Tô dando só um panoramazinho por alto mesmo. O Yevgeny Zamyatin, eu tô tentando ler os fonemas mesmo, tá, gente? Vocês vão pesquisar o livro depois, né? Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo também. Aproveitando, eu não sei se eu vou ser muito pedante falando isso, mas se por acaso você não sabe o que é distopia, não tem obrigação, né? Seria o contrário de utopia. Utopia é uma sociedade que é perfeita. Eu não vou lembrar agora de nenhum exemplo, mas no cinema, pelo menos, eu lembro de ter visto algumas obras que tinham utopias e tal. Geralmente são distopias disfarçadas de utopias, né? A utopia é muito difícil de mostrar, porque a utopia é perfeita e sem conflito não tem obra, não tem filme, não tem livro. Então a distopia seria uma sociedade que é muito ruim. Felizmente a ficção, a gente não vive numa distopia ainda. Como é que funciona mais ou menos a sociedade em Nós? O protagonista é o D503, ou D503, né, como você preferir ler. Ele tem esse código porque realmente eles são destituídos de toda a personalidade. No livro não tem o eu, só tem o nós mesmo. Eu não sei se... Hoje em dia a gente vê uns memes, né? Se você tá vendo esse vídeo em 2019, tem tanto meme de eu e de nós brincando com a União Soviética. E aí eu não sei se foi uma influência desse livro, porque essa é uma obra muito relevante mesmo. Uma coisa legal que eu não comentei lá no início, quando eu tava elogiando a Aleph, essa edição aqui deles é a primeira vez que o texto é traduzido direto do russo, porque todas as obras que foram publicadas aqui no Brasil, as edições dele, eram traduzidas do inglês, então talvez algumas coisas se perdessem na tradução. É a primeira vez que a tradução é feita direto, então mais um ponto pra Aleph aí, muito legal mesmo.
O autor, ele era um bolchevique, né? Tinha os mencheviques e tinha os bolcheviques. Eu não vou falar qual deles era a maioria e qual deles é a minoria, porque tem 50% de chance de eu errar, eu não lembro agora. É uma tradução, né, para maioria e minoria, porque quando os partidos se formaram, um deles tinha um número mais expressivo. Acabou que o partido da maioria ficou com menos membros depois, se eu não me engano. Mas enfim, quem quiser pesquisar mais isso, eu vou tentar buscar alguma fonte bacana para colocar aqui na descrição do vídeo também, para você entender o panorama. O autor, ele era um bolchevique e ele foi preso em 1905 pelo regime que era vigente da época e foi exilado. E aí, só que ele retornou um tempo depois, eu não encontrei exatamente quando ele retornou, mas ele foi preso e exilado novamente em 1911. E inclusive, depois de 17, quando o regime foi mudado, os bolcheviques se mostraram totalitários também. A obra dele foi completamente banida em 1917, todas as obras dele, na verdade. Essa aqui, se eu não me engano, é de 1920, mas ele já tinha outras obras publicadas. Provavelmente, eu não li ainda outras obras dele, posso buscar se vocês acharem interessante, mas provavelmente todas eram críticas aos regimes totalitários. Ele chegou a escrever uma carta pro Lenin em 1931, pedindo para ele sair do país, pelo menos, para poder ser publicado lá fora. Ele não foi exilado uma terceira vez. Mas ele mesmo diz, essa carta tá no final do livro, como eu falei, tem uns extras bacanas aqui. Essa carta é muito legal. Eu li depois de ter lido o livro, talvez você ache interessante ler antes, não sei, em que ele fala em que ter a obra dele proibida no país dele, na pátria dele, ele era muito patriota, apesar de criticar os problemas do país, talvez até porque ele criticava os problemas do país, ele era muito patriota. Ele diz na carta que ser proibido no país dele é como ser assassinado, e ele implora que ele possa sair do país para de repente espalhar sua obra lá fora. A obra dele acabou vingando fora do país mesmo. Esse livro aqui só foi publicado na Rússia em 1988, no final já do regime socialista. Era uma obra realmente considerada muito controversa para a época. Então, voltando à sinopse, o D-503, que é o protagonista do livro, ele é um engenheiro. Outra coisa interessante também, o autor, ele era engenheiro naval. O protagonista, ele é um engenheiro, inclusive ele constrói uma nave espacial e tal. Então, fica difícil achar que o livro não é biográfico, porque ele é escrito em primeira pessoa. Então, assim, tem várias semelhanças se você dá uma pesquisada. Eu dei uma pesquisada por curiosidade, pela importância histórica que esse livro teve. Eu dei uma pesquisada no autor, né, já contei um pouquinho pra vocês. Você identifica muito do autor no protagonista. Ele tá construindo a nave que vai levar, no livro eles chamam de Estado Único, que é o 1% da população que sobreviveu à Guerra dos 200 anos. O livro se passa muito no futuro, porque ele fala de nós, pessoas do século 20. A gente já tá no século 21, mas eu nasci no século 20, né? Eu não sou tão jovem assim. Ele fala de nós do século 20, as pessoas do século 20. É difícil falar nós e o livro nós, pra não ficar confuso. Ele fala das pessoas do século 20 como um passado muito distante. Então o livro se passa no século 23, 24, centenas de anos no futuro. Um futuro até mais distante pra ele, né? Que esse livro aqui já tem... vai fazer 100 anos, ano que vem já. Falando um pouquinho da sociedade em que eles vivem, né? A cidade é toda murada e as casas são de vidro pra facilitar a vigilância. A vigilância é um tema que percorre muito também em 1984. Eu vou falar dele com calma aqui, mas se você já ouviu falar do Big Brother, aquele olho que tudo vê, é desse livro que vem. Você já viu esse programa, provavelmente. Se não viu, pelo menos conhece. O Big Brother, só um parênteses aqui, fugindo um pouquinho do assunto, é a pessoa que vê tudo. Então, quando o Pedro Bial, agora é o Thiago Leifert, né? Eu não acompanho essas coisas, eu não tenho certeza. Quando eles falam dos brothers e as sisters, ele tá falando errado, porque Big Brother é você que assiste esse programa, não é o cara que tá lá dentro. Mas enfim, as casas são de vidro pra facilitar a vigilância, tudo murado, e eles têm essa coisa da perda da identidade, né? Como eu falei. O Taylorismo, que é um sistema de produção, aí eu não vou entrar nesse mérito, porque senão o vídeo ficaria com 40 minutos. Mas ele é aplicado no dia a dia das pessoas. O Taylorismo, ele permeia as camadas da sociedade. Só que aí o D-503 conhece um número feminino, é assim que eles se referem às mulheres no livro. Ele conhece a I-330 ou I-330, né? Eu só li, então eu não sei a pronúncia. Tanto faz, né? E ele é contaminado com a doença da imaginação. O livro é como se fosse um diário, é um compilado dos pensamentos do personagem principal, né? Do protagonista. Isso é interessante, como eu falei, ele parece ter um toque meio biográfico, então em primeira pessoa acaba reforçando isso, só que o texto às vezes ele se perde. Esse é um livro muito difícil de ser lido, eu devo ter levado mais de 10 dias pra ler, não consegui manter essa média aí da semana, então o próximo vídeo provavelmente vai ser um quadrinho fininho pra eu compensar
compensar esse atraso. Eu levei um tempo pra ler ele tem que ser lido assim. Eu li umas 20, 30 páginas por dia, porque ele é uma leitura super difícil e cansativo. O autor, ele perde ali de raciocínio às vezes. Eu não sei se ele quis dar um ar mais real, porque às vezes você tá falando, conversando com um amigo e você esquece o que você tá falando, perde ali de raciocínio. Isso acontece num diálogo. Então eu não sei se de repente o autor quis passar essa impressão. Eu acho que hoje esse livro não seria publicado. Ele é um livro muito pouco comercial. Eu acho que ele não é pro leitor médio. Se você só quer ler um livro interessante, eu não recomendo muito esse. Se você quer ler uma distopia, você pode começar por um desses. Eu tô recomendando Admirável Mundo Novo sem ter lido também, né? Leu 1984, ele não é um livro super iniciante, mas ele é mediano, é tranquilo de ler. Eu acho que esse livro é interessante de ser lido se você gostou de distopias, se você já leu ou se já viu filmes de distopia e você quer entender onde tudo começou. Porque o 84, ele tem influências fortes, como eu falei, a coisa da vigilância. O Admirável Mundo Novo eu não li, mas eu já tenho uma noção do que ele fala. Ele tem outras influências também do Nós. E o Fahrenheit 451, eles têm a coisa da perda da identidade, do controle de informação também. Também eu não li, mas eu já sei porque é um livro famoso. Então, dá uma lida numas outras distopias. De repente, espera eu falar sobre outras distopias que eu acho mais interessantes no canal. E depois, se você quiser entender de onde elas vieram, você dá uma lida no Nós. Como eu falei, o Nós foi publicado na década de 20 e essas 3 distopias que eu falei durante todo o vídeo, uma é da década de 30, uma é da década de 40 e uma é da década de 50. Quando eu falar delas, eu falo o ano exatamente, não parei pra memorizar agora. Eu vou tentar fazer na ordem pra gente acompanhar junto essa evolução da escrita desse gênero, que é um subgênero da ficção. Eu acho que distopia pode ser chamado de um gênero específico. Não é uma ficção científica, né? Apesar de ser no futuro, não tem uma ciência avançada. E me recomenda outras distopias também, porque é um gênero que eu, apesar de ter lido alguns livros só, eu gosto muito. Então vamos tentar ter essa interação. Como eu disse, é um dos propósitos do canal. Vamos tentar trocar algumas sugestões aqui embaixo. Então, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações também. A gente tá postando vídeo toda terça-feira às 19 horas. Se você quiser dar alguma sugestão para um outro tipo de vídeo, eu não posso ler 2 livros por semana. Eu tenho um emprego de 8 às 5, não dá tempo. Mas me sugere outros temas de vídeo também. Eu não quero fazer outro canal de cinema ou de jogos, eu não sei. Alguma coisa que seja diferente do que você tá tão acostumado no YouTube. Eu não conhecia tantos canais de literatura assim, na verdade eu não conhecia nenhum. Eu não tô dizendo que não tem, eu sei que tem, tá, gente? Mas eu não conhecia nenhum canal de literatura e como é um hobby que eu gosto muito, eu acabei decidindo fazer e eu tô procurando temas que não sejam tão batidos assim no YouTube pra fazer outros temas de vídeo também. A gente se vê semana que vem e até lá. Qual foi a última coisa que eu falei? Alguém lembra?